Continuamos agora o nosso estudo na unidade 3, onde abordamos especificamente a capitalização composta. Então, o que vem a ser a capitalização composta? Ela é chamada popularmente de juros sobre juros, né? Bastante conhecida. Quais são as características? A primeira característica é o comportamento exponencial. O que vem a ser esse comportamento exponencial? Bom, se nós representarmos graficamente a variação do valor do dinheiro no tempo, né, nesse regime de capitalização, nós teremos um gráfico ascendente, né, como representado nesse slide. Ou seja, ele se refere ao gráfico de uma função exponencial. Mas o que dá origem a esse crescimento? É a base de cálculo variável. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, R$100 e eu incido uma taxa de 10%, então no segundo mês eu tenho R$110. Se eu vou para o cálculo do juro no terceiro mês, eu tenho minha base de cálculo agora não mais os R$100 iniciais, e sim os 110. Então eu já variei a base onde eu vou aplicar a taxa para obter os juros. Isso me dá origem a uma progressão geométrica, né? Essa progressão geométrica é a PG, muito conhecida no ensino médio, e que ela representa, então, o regime de capitalização composta. As expressões para o cálculo dos juros compostos estão representados nessa tela e tem como base a fórmula central, valor futuro igual a valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n. Essa expressão ela está embutida na calculadora financeira HP12C e ela, quando você tecla as teclas VF, VP, ela está substituindo os valores que são dados, que você fornece à calculadora, nessa fórmula. Então, isso aqui possibilita um entendimento de que cálculo é feito nessa máquina financeira. A partir dessa expressão central, nós temos 4 fórmulas. A primeira diz respeito ao juro, que nada mais é do que a diferença entre o montante e o capital, muito simples. A segunda diz respeito ao cálculo do valor presente ou capital, sendo conhecido o montante, que basta dividirmos o fator 1 mais i elevado a n, e obtemos, então, o capital. A terceira fórmula diz respeito ao cálculo da taxa, que então nós isolamos nessa fórmula central a variável i, e temos raiz enésima de valor futuro sobre valor presente menos 1. Em princípio, isso parece difícil, mas se nós prestarmos mais atenção, o que foi feito aqui? Nós primeiro dividimos tudo pelo valor presente. Não temos mais valor presente à direita. Em seguida, extraímos a raiz, né? Por exemplo, se eu tenho elevado ao quadrado, o meu expoente é 2, eu extraio raiz quadrada. Se o meu expoente é 3, eu extraio raiz cúbica. Ou seja, eu estou aplicando a operação inversa para que isso me permita calcular a taxa. E por último, o n, ele diz respeito a uma maneira de se isolar o expoente em uma equação. Então vejam bem, aqui aparece essa expressão ln ou logaritmo, o que muitas vezes isso aqui causa uma certa estranheza, uma certa aversão, mas nós temos que ter em mente o seguinte, a operação denominada logaritmo é uma operação comum, assim como a soma, a multiplicação ou a divisão, ela serve apenas para que, nesse contexto aqui, para que nós possamos isolar uma variável, que nesse caso é o tempo, que se encontra no expoente. Se estivesse multiplicando, eu ia passar dividindo. Se estivesse somando, eu ia passar subtraindo. Como está elevando, está no expoente, então eu tenho que aplicar o logaritmo para isolar essa expressão, né? Então, lembrando que todas essas fórmulas, elas estão embutidas na calculadora financeira. Ou seja, quando eu uso o módulo financeiro e aperto a tecla N, ela está substituindo os meus dados nessa expressão. Ou seja, ela está calculando
o logaritmo do montante menos o logaritmo do capital sobre o logaritmo de 1 mais i. Esse 1 mais i é o chamado fator de capitalização, ou seja, eu estou acrescendo a uma unidade a taxa que vai incidir sobre o capital. Então, por exemplo, um exemplo bastante simples. Eu tenho um capital de 15 mil reais, eu vou deixar esse capital aplicado por 17 meses a uma taxa de 2,5% ao mês e eu quero calcular o meu valor futuro ou montante ao final desse período. Então, basta que eu substitua naquela expressão, que é valor presente, 1 mais i elevado a n, e eu tenho o cálculo aqui, cujo resultado é 22.824,17. Uma outra possibilidade seria utilizar as teclas da calculadora financeira. Como eu desenvolveria isso? Bom, eu vou colocar então 15 mil que eu vou desembolsar na data zero. Esse CHS se refere à troca de sinal, ou seja, é um fluxo negativo. Se nós pensarmos naquele gráfico inicial denominado diagrama de fluxo de caixa, então eu tenho uma orientação para baixo, né? Então eu tenho 15 mil negativo. A maneira de eu colocar isso na minha calculadora é 15 mil CHS-PV. Pronto, fluxo negativo de 15 mil. 17, em seguida eu aperto a tecla N, ela já entendeu, que é 17 números de períodos de tempo. Em seguida eu aperto 2,5 e aperto a tecla I. A calculadora já entendeu que é 2,5% e a minha taxa I. Em seguida basta apertar então a tecla FV e eu tenho como resultado o cálculo do montante, que é de R$ 22.824,17. Se nós compararmos, então, nesse momento, um capital, por exemplo, de R$ 10 mil sob os regimes de capitalização simples e composta e sobrepormos no mesmo gráfico, de acordo com a tela apresentada, nós temos a seguinte situação. Que é representado por uma reta, que é a capitalização simples, e outro por o gráfico de uma função exponencial, que é a capitalização composta. Então, num primeiro momento, a ideia que se tem é que a capitalização composta vai resultar num capital sempre superior à capitalização simples. Porém, num período inferior a uma unidade de tempo, nós temos o oposto. Essa curva ela está abaixo da reta. Por exemplo, se eu aplico um capital por um mês, mas eu retiro e estou interessado em obter um montante num período inferior a esse final do mês, em regime de capitalização simples, eu tenho um capital superior ao regime de capitalização composta. Então, essa é uma questão para discussão no fórum, para que a gente possa esclarecer essa questão e situar mais alguns exemplos. Outro ponto que nós devemos considerar é que no e-book, nessa unidade, nós temos mais exemplos sobre o cálculo de operações envolvendo capitalização simples e composta, já desenvolvidas e já realizadas as operações. Essas operações devem ser realizadas por vocês e, caso encontrem alguma dúvida, postem no fórum de dúvidas específico desta unidade. Bom estudo a todos!